Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Mais uma aula de História do Brasil, ok? Hoje é a nossa aula de número 11, onde a gente vai ver o governo joanino no Brasil, né? O que é o governo joanino do Brasil? É o período que Dom João, né, Dom João VI, né, rei de Portugal. Primeiro ele chega como príncipe porque a mãe Maria ainda era rainha, mas não governava mais, e depois se torna Dom João VI, vai governar, se colocar dentro da colônia brasileira, nós vamos ver o motivo, e vai então promover aqui um governo que vai, de certa forma, assentar as bases para a independência do Brasil. Mas a gente vai tratar isso bastante pormenorizadamente nessa aula, ok? Para a gente começar, temos que entender por que a família real, não só Dom João, mas toda a família real largou Lisboa, né, a sede do reino português, e veio então para a colônia brasileira. Houve um motivo externo que foi definitivamente muito importante para a gente passar a entender a realidade e contexto do Brasil, que era a questão da era napoleônica, a qual passava a Europa nesse período. Sobre a era napoleônica, temos uma aula só disso em história geral, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho como isso refletiu no reino português e, consequentemente, no Brasil, né? Então a gente vai ter ali o chamado bloqueio continental, que foi imposto por Napoleão Bonaparte para tentar fazer com que as mercadorias inglesas não chegassem à Europa e, dessa forma, enfraquecer a Inglaterra, porque a França, de Napoleão, desejava se tornar a maior potência e, para isso, tinha que enfraquecer a Inglaterra, maior potência da época, ok? Então, o bloqueio continental foi um decreto redigido por Napoleão Bonaparte que pretendia isolar a Inglaterra, proibindo países europeus de comercializar com os ingleses. Ordem que Portugal não obedeceu, certo? Portugal tinha uma dependência econômica da Inglaterra, né? Era parceiro da Inglaterra, de primeira hora sempre foi, e também Portugal dependia dos produtos industrializados ingleses, né? Portugal tinha muito pouca indústria, Portugal ainda tinha ali manufaturas. Então, os produtos industriais ingleses eram essenciais para Portugal. Então, por essa questão de depender dos produtos industriais, por uma questão econômica, por uma questão de aliado histórico, Portugal não obedeceu o bloqueio continental, então acaba sendo invadido por Napoleão, né? Por desobedecer a proibição, Portugal é invadido pela França e a família real, com a ajuda da marinha inglesa, foge para o Brasil, atracando em Salvador em janeiro de 1808. Em março, a realeza seguiu para o Rio de Janeiro, tá? Então, com as tropas napoleônicas extremamente preparadas, certo? Acabam invadindo Portugal. A Inglaterra vai em socorro de Portugal para não deixar que o Estado seja completamente invadido pelos franceses e orienta a família real, né, a fugir para a sua principal colônia. Qual era a principal colônia no período e em todo o período colonial de Portugal? Era o Brasil, sem dúvida nenhuma. Portugal tinha colônias na África, tinha algumas na Ásia, mas o Brasil, sem dúvida, era a sua principal colônia, né? Era aí a colônia também mais rentável, né? Se tornou mais rentável aí no período do açúcar e tudo mais. Então, isso faz com que seja uma colônia mais estruturada para receber a família real, certo? Então, depois da invasão da França, a marinha inglesa auxilia a família real, que vem, não só ela, vem com cerca de 15 mil pessoas, nobres, fidalgos, altos burgueses, funcionários do governo, enfim, vem aí com muita gente, né? Então, com a ajuda da marinha inglesa, a família real e os portugueses, né, acabam atracando em Salvador, certo? Em janeiro de 1808. E já em março, Dom João e a família real se transferem para a capital da colônia, o Rio de Janeiro, onde dali passa então a governar e ver como estaria a situação de Portugal e ver como Portugal poderia e como o Brasil poderia ser a nova sede agora do reino português, né? Ser a sede do Império Português. Então, com a transferência da família para a colônia brasileira, o eixo político do Império Português deslocou-se para o Brasil, tá? É aí
um fenômeno que a gente conhece como interiorização da metrópole, ok? A metrópole ficava em Lisboa, né? Ficava em Portugal, era a metrópole, mas agora a própria família real, a família que era responsável por governar, né? O príncipe Dom João, eram então, agora se encontravam então no Brasil. Há uma mudança de eixo político, certo? O império, a centralização política portuguesa que se encontrava em Portugal passou a vir para o Brasil, tá? Neste, então, momento que nós chamamos aí de interiorização da metrópole, ok? É esse o fenômeno, é o nome que se dá a esse fenômeno de mudança de eixo da política do Império, né, do Império Português de Portugal para a colônia brasileira, ok? E a colônia brasileira vivia sob uma ordem, né, um decreto, vamos dizer assim, uma obrigação muito grande que teve que ser relativizada, que é o chamado Pacto Colonial. Tá? O Pacto Colonial também pode ser chamado, pode aparecer dos dois jeitos na prova, pode ser chamado de exclusivo metropolitano ou exclusivismo metropolitano. Tá? O que era o Pacto Colonial? Era o controle português sobre o comércio no Brasil colonial, ok? O Pacto Colonial não era um privilégio só de Portugal, os países que tinham colônias fora da Europa estabeleciam o Pacto Colonial, certo? E é exatamente a obrigatoriedade da colônia, tá, em vender produtos somente para a metrópole, certo? E, por outro lado, a metrópole poderia comprar esses produtos coloniais ao preço que era taxado por eles, tá? Então, quando nós falamos metrópole, nós estamos falando, né, do colonizador. Então, no caso do Brasil e Portugal, o Brasil, perdão, só poderia comprar produtos vindos de Portugal. A maioria desses produtos, né, industrializados vinham da Inglaterra, mas recebiam o intermédio de Portugal, e Portugal vendia. Então tinha ali um mercado exclusivo, tinha ali um mercado garantido para os produtos portugueses, né, na colônia. Por outro lado, a colônia só poderia comprar produtos portugueses, ok? Ou vindos, né, de Portugal, mesmo de outros países, mas vindos de Portugal. A colônia não poderia comprar nenhum outro produto de nenhum outro país, o que encarecia muito o preço desses produtos. Afinal de contas, sem concorrência, o preço era taxado por Portugal, né? E os colonos no Brasil, sejam eles portugueses, descendentes de portugueses ou brasileiros, desejavam comprar os produtos industrializados diretamente da Inglaterra, o que sairia mais barato, o que daria uma liberdade comercial muito grande. E o que o Pacto Colonial não deixava acontecer. Somente a colônia era obrigada a comercializar somente com a sua metrópole. E a metrópole teria um mercado ali garantido, né, sem fazer muito esforço, vendendo os produtos, então, para os colonos do Brasil, certo? Mas, uma vez a família real aqui, isso teve que mudar, tá? Em 1808 ainda, Portugal promove a abertura dos portos. Dom João, aqui em território brasileiro, no Rio de Janeiro, promove a abertura dos portos, certo? Dom João decreta o fim do Pacto Colonial, dando liberdade à colônia de comercializar com outros países. Isso foi vantajoso para a Inglaterra. A Inglaterra, como auxiliou muito a família real nesse período, também forçava, né, para que se abrisse os portos e que a Inglaterra pudesse comercializar com essa grande colônia, né? Então a Inglaterra pôde vender suas manufaturas ao Brasil e também seus produtos industrializados ao Brasil, tá? Mas tinha uma outra questão, a família real estava aqui, né? Como que essa família real ia ficar sem os produtos ingleses, sem os produtos industrializados ou até sem as manufaturas inglesas? Sendo que Portugal estava sitiado, não tinha como fazer o intermédio desses comércios, tinha que vir direto da Inglaterra. Então precisava amenizar o Pacto Colonial, né, ou findar o Pacto Colonial, para que a Inglaterra pudesse comercializar direto com a colônia, certo? Então isso permitiu que a corte portuguesa continuasse com os luxos,
mesmo morando na colônia e não mais na metrópole, certo? Então, a abertura dos portos deu uma vantagem muito grande à Inglaterra, mas também fez com que a corte permanecesse com seus luxos e também que os colonos brasileiros começassem a ter mais força de mercado, começassem a ter mais poder de comércio, negociando diretamente com a Inglaterra. Isso vai abrir, então, o Brasil a mercados nunca antes vistos, né? E produtos aí vão entrar de maneira muito forte no Brasil, dinamizando, então, a economia comercial e colocando mais poder nas mãos desses colonos, né? Principalmente dessa elite colonial comerciante que agora vai poder enriquecer mais e poder comprar produtos em melhor preço, revender esses produtos com mais vantagem, dessa forma aumentando o seu poder perante a colônia, tá? Então a abertura dos portos teve todos esses efeitos aí e foi, obviamente, consequência não só da pressão da Inglaterra, mas também da fixação da família real aqui no Brasil, ok? Então, para o Brasil, significou o fim do controle português sobre o comércio e a liberdade de comerciar com outros países, ok? E em 1810, então, também como um acordo aí com a Inglaterra, que estava auxiliando Portugal em toda essa peleia contra os franceses, né, contra o exército napoleônico, em 1810 vai ser assinado o Tratado de Comércio e Navegação, ok? Ele foi assinado por Portugal e Inglaterra e diminuiu os impostos dos produtos ingleses que entrassem em território colonial, medida que favoreceu ainda mais a Inglaterra no comércio com a colônia portuguesa. Então os portos já estavam abertos, né? Os produtos poderiam ser comercializados e por meio do Tratado de Comércio e Navegação, que deu muita vantagem à Inglaterra, a metrópole, né, a coroa portuguesa, deixava de cobrar, diminuir os impostos dos produtos ingleses que entrassem aqui na colônia, né? Então a Inglaterra podia vender mais, consequentemente, com menos impostos, seria menos arrecadação para a coroa portuguesa, né? E mais vantagem para a Inglaterra, que com menos impostos poderia lucrar mais e vender mais, certo? E isso também foi bom para os colonos portugueses, os colonos brasileiros, haja vista que com menos impostos poderiam negociar mercadorias em quantidade maior, em outros tipos de qualidade e tudo mais. Então, o Tratado de Comércio e Navegação representou uma perda de receita para a coroa portuguesa, né? Mas Portugal não estava, a família real não tinha muita alternativa. Eles tinham que promover ali uma série de mudanças na colônia, se quisesse que a colônia ficasse fortalecida com um Portugal sitiado e também com que a família real continuasse fortalecida, né? Então, o Tratado de Comércio e Navegação, de 1810, ele vai aí diminuir os impostos dos produtos ingleses, estabelecendo, então, um comércio muito mais intenso entre Inglaterra e a colônia brasileira, certo? Em 1815, né, vendo que havia ali, o Estado português estava realmente numa situação muito dificultosa, a colônia brasileira é elevada a Reino Unido, a Portugal e Algarves, assentando-a como sede da administração portuguesa, certo? O Brasil vai deixar de ser uma colônia, do seu sentido, lato do termo, do seu sentido mais cru do termo, né? Ele vai passar a ser sede do reino português. As decisões de Portugal já estavam sendo tomadas do Rio de Janeiro, né? Então, em 1815, a colônia brasileira, que durante o período colonial foi o patinho feio de Portugal, né? E mesmo depois, com os lucros dados com o açúcar e o ouro, continuou sendo uma colônia, passou a ser agora Reino Unido, a Portugal e Algarves, passou a ser a sede do reino português em 1815. Era dali, então, que Dom João VI iria governar todo o Império Português, que não se resumia somente à colônia brasileira e a Portugal. O Império Português englobava as colônias na África, englobava os territórios na Ásia, ou seja, todo o Império Ultramarino construído por Portugal passava a ter sede administrativa no Brasil, e através da elevação da colônia a Reino Unido, a Portugal
e Algarves, ok? Com a vinda de Dom João, o Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias, certo? Porque agora a família real estava ali assentada, o Rio de Janeiro é uma cidade com sérios problemas de infraestrutura, sem condições de dar uma vida, uma boa vida que a família real achava que merecia. Então, o Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias que custou bastante, custou muito imposto para isso, e transformou o Rio de Janeiro numa cidade extremamente moderna, né? Então, houve a abertura de vias, né, para passar ali carruagens e para ter uma melhor qualidade de transporte. Houve a publicação do primeiro jornal, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, a imprensa régia, era a imprensa ali comandada pela família real, né? Vai passar a circular, então, essa imprensa pelo Rio de Janeiro, né? A fundação, por exemplo, do Banco do Brasil, que existe até hoje, que vai ser responsável ali por uma série de empréstimos, também de proteger o tesouro, fundação da Casa da Moeda, da Academia Militar, do Teatro Real, do Museu Nacional, da Academia de Belas Artes, do Horto Real, hoje Jardim Botânico, transformando então o Rio de Janeiro não só numa capital colonial, mas na capital do Reino Unido, Portugal e Algarves, né? A capital ali que iria receber a família real e a capital que, então, se tornou uma capital para a família real, que a família real pudesse ali ter uma qualidade de vida, certo? Então, houve uma estruturação muito grande do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tornou-se uma cidade muito poderosa, tanto administrativamente quanto organizacionalmente, né? Já que passou a contar com uma estrutura de cidade imperial, certo? Passou já, apesar de não ser ainda o período imperial, mas colonial, mas já tinha uma estrutura de cidade do Império, do Reino Português, né? O Rio de Janeiro aí vai receber diversas melhorias porque a família real estará morando ali, tá? Mas nem tudo são flores na permanência da família real portuguesa aqui. Em 1817, por exemplo, estoura a Revolução Pernambucana, ok? Foi uma revolução importante que fez com que Dom João passasse a ter que estruturar também exércitos e melhorar os exércitos, porque essas revoluções pontuais continuavam ocorrendo no Brasil e iriam continuar ocorrendo. A Revolução Pernambucana ela foi promovida por um grupo de proprietários de terra de Pernambuco, certo? Que não aceitava a centralidade das ordens do Rio de Janeiro e não aceitava que, às custas dos impostos do Brasil todo, o Rio de Janeiro recebesse tantas melhorias e o poderoso Nordeste, outrora região do açúcar, né? E que com isso construiu uma elite muito grande, acabasse então ali relegada a segundo plano com a centralidade das decisões no Rio de Janeiro, né? Então um grupo de proprietários de terra, um grupo da elite de Pernambuco, tomou o poder com a ajuda de parte da população, né? Teve população na Revolução Pernambucana e proclamou uma república com apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Proclamou uma república com sede em Pernambuco, se colocando então independente de Portugal e independente das decisões de Dom João VI e do Rio de Janeiro, né? Eles reclamavam dos altos impostos, que cada vez eram mais necessários para estabelecer a infraestrutura do Rio de Janeiro e também para manter os luxos da família real aqui no Brasil. Eles reclamavam muito da centralização das decisões no Rio de Janeiro, né? E por isso, então, exigiam a independência para que eles pudessem tomar as suas próprias decisões e também a exigência do controle sobre o comércio pernambucano. Apesar da abertura dos portos e do tratado, né, de comércio e navegação, o Rio de Janeiro continuava centralizando a chegada dos produtos, certo? Apesar de existirem outros portos e produtos também chegarem por outros portos, eles tinham que obedecer aquilo que era estabelecido pelo Rio de Janeiro, né? Então foi aí uma revolta que acabou mostrando, escancarando a centralidade das decisões no Rio de Janeiro
e o restante do Brasil, sobretudo o poderoso Nordeste, ser relegado ali a segundo plano, né? A Revolução Pernambucana não deu certo, ela acabou sendo sufocada pelos exércitos de Dom João VI, né? Pelos exércitos luso-brasileiros em território colonial, a serviço da família real, mas ela mostrou então que a insatisfação regional era grande e que exigia-se um governo, não podia soltar as rédeas do governo central, exigia-se um governo cada vez mais forte para sufocar essas revoltas, essas evoluções regionais que continuariam a ocorrer, ok? Então, o movimento foi sufocado pelas tropas de Dom João VI, contudo, este foi um dos primeiros levantes independentistas do século XIX no Brasil, mostrando então que teria ali resistências regionais contra o governo central e que exigiriam a independência do Brasil, certo? A ideia de independência, ela que começou, né, na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, ela ganhava cada vez mais força, cada vez mais regiões fora ali do eixo carioca, do eixo fluminense, que é onde se tomavam as decisões, né? E aí Dom João VI acaba tendo que conviver com a outra realidade portuguesa, que era chamada Revolução Liberal do Porto, certo? Que ocorreu em 1820, tá? Já aí depois do período napoleônico. Napoleão Bonaparte foi derrotado. Todo momento o qual a Inglaterra e Portugal lutavam em território português para garantir que a França não tomasse todo o território, essa bucha, né, vamos dizer assim, ficou lá em Portugal defendendo a região Dom Manuel, e que, enquanto a família real veio aqui para o Brasil. Isso com o êxito de defender Portugal, os Dom Manuel e os manuelistas, né, pessoas que eram ligadas a ele, ficaram bastante poderosas. E com isso, o parlamento português, né, eles acabam, que tinha um poder pequeno, não era igual a um parlamento inglês, por exemplo, mas que com a Revolução Liberal do Porto conseguem ali impor algumas exigências, né? O parlamento, que era representado pela alta burguesia e até pela burguesia mais baixa, estava muito insatisfeita, né, com os privilégios de Dom João. Enquanto todos ficaram lutando em Portugal, Dom João gozava de privilégios no Rio de Janeiro, de uma cidade relativamente tranquila militarmente, né, sem invasões e tudo mais, e desfrutando ali dos luxos imputados por ele mesmo na capital da colônia. Eles também reclamavam da perda do monopólio comercial com a colônia. Com o fim do pacto colonial, muitos mercadores portugueses perderam aquilo que era um mercado, né, um comércio, um mercado certo, acabaram então perdendo essa garantia de mercados, e isso deixou principalmente a alta burguesia muito insatisfeita. E houve e também eles reclamavam da intromissão inglesa nos assuntos de Portugal, que era cada vez maior, né? Dom João VI deu poder à Inglaterra, deu condições da Inglaterra vender os produtos, e a Inglaterra ingerenciava cada vez mais nos assuntos internos de Portugal. Então estourou então a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, que tinha, né, um caráter liberal, exigiu o regresso de Dom João, que teria seus poderes limitados por uma Constituição, ou seja, o rei não seria mais absolutista, ele teria que dialogar com uma Constituição elaborada por um parlamento. E Dom Manuel ameaçava pegar o poder caso Dom João não voltasse. Havia um risco ali da família real perder o poder. O rei então decide voltar a Portugal, mas deixa seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Não tem como mais a família real voltar a Portugal e colocar o Brasil num patamar colonial o qual ele se encontrava antes de 1808. Isso era impossível. Então, percebendo isso, que o Brasil tinha conseguido uma autonomia gigantesca no período o qual a família real passou no Brasil, é que ele vai deixar alguém como responsável pela centralização do governo, para continuar o governo. Então, o filho de Dom João, Pedro, vai assumir como Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, responsável por receber as ordens de Portugal e repassá-las à colônia, mantendo o poder, então, centralizado, ok? E aí a gente vai ter a formação de dois grupos muito grandes, a partir do momento que a família real sai, grupos vão pressionar
para que, enfim, ou os portugueses ou os brasileiros tivessem ali mais prioridades, né? A gente vai ter o Partido Português, que era formado por militares e comerciantes portugueses e apoiava a volta de Dom João VI a Portugal. Apoiavam, então, que o rei mantivesse o trono, que o rei conseguisse o poder e que a colônia continuasse obedecendo, ali através de Dom Pedro, continuasse obedecendo às vontades da coroa portuguesa, né? E a gente vai ter, então, o Partido brasileiro, a gente tem aqui as imagens de Gonçalves Ledo à esquerda e José Bonifácio à direita, que foram grandes nomes do Partido Brasileiro, que era formado por fazendeiros, comerciantes e altos funcionários brasileiros e portugueses, liderados por José Bonifácio, principalmente, ok? Que lutavam por maior autonomia do Brasil e, consequentemente, pela permanência de Dom João VI na colônia. Eles não queriam que Dom João VI fosse. Viram que o Brasil ficou fortalecido com a família real aqui, né? E não queriam, então, o regresso de Dom João VI. Queriam que o rei continuasse promovendo melhorias e autonomia do Brasil durante um longo período, certo? Isso acaba não acontecendo, Dom João VI volta para o Brasil e aí o Partido Brasileiro passa a pressionar o príncipe regente Dom Pedro, né? Lembrando que, só voltando aqui voltando um pouco no slide, né, que o Gonçalves Ledo, ele era inclusive mais radical. Ele era a favor até de uma república brasileira e tudo mais. Enquanto José Bonifácio, ele era mais monarquista, ele era a favor de uma autonomia do Brasil, mas dentro dos moldes já conhecidos, né, um molde aí mais relacionado à monarquia. E aí a gente vai acabar tendo um momento que culminou com o dia do fico. O Partido Brasileiro, certo? Ele passa a pressionar, então, Dom Pedro a dar uma autonomia como seu pai dava ao Brasil e não aceitar mais as ordens de Portugal, porque o medo era exatamente esse, que Dom Pedro atingisse um caráter individual e de suas próprias vontades e que Portugal fosse perdendo o controle da colônia. Então os portugueses também exigiram a volta do herdeiro de Dom João VI, Dom Pedro. Fala, não, volta-se aí às relações coloniais de antes e você vem também, já desconfiado que Dom Pedro poderia enfraquecer a metrópole perante a colônia brasileira, certo? Então, exige-se a volta também de Dom Pedro, né? E o Partido Brasileiro pressionou o príncipe regente a permanecer. Disse que ele tinha que permanecer, ele não podia sair e que, caso ele quisesse aumentar a autonomia do Brasil, ele teria apoio das elites do Partido Brasileiro, que eram elites poderosas de fazendeiros, altos funcionários, grandes comerciantes, né? Então, em 9 de janeiro, Dom Pedro anunciou que ficaria, certo? Foi o chamado Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro anunciou que ficaria, e o dia do fico não é somente a representação de Dom Pedro ficar, mas é a representação de que a colônia continuará forte, de que a colônia continuará com a sua relativa autonomia. Foi isso que representou o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822. Tá? A partir de então, as ordens de Portugal só deveriam ser cumpridas sob sua determinação. Tá? Fortalecia-se assim a ideia de independência, ok? Então o Partido Brasileiro, as elites regionais garantiram a Dom Pedro que o apoiariam e que a colônia continuasse aprofundando a sua autonomia, fortalecendo assim uma ideia de independência dentro das elites, ok? Que também tinham muito medo de que a independência fosse ali promovida por ex-escravos, por população pobre ou por setores da sociedade que acabariam por retirar os privilégios desta elite, ok? Então, o processo de independência que se seguiu foi fruto de uma articulação das elites com Dom Pedro. Tá? Ambos desejavam manter a monarquia para garantir os privilégios. Então, a elite brasileira, por meio do Partido Brasileiro, disse: Dom Pedro, se você aprofundar as conquistas da colônia e até chegar a um processo de independência, nós o apoiaremos, né? E você se torna monarca do Brasil. De maneira nenhuma
nós queremos que você saia do poder, dessa forma garantindo o apoio de Dom Pedro à independência e também garantindo, né, com Dom Pedro garantindo seus privilégios monárquicos, tornando rei do Brasil, e não uma república como já estava acontecendo nos vizinhos aqui da América do Sul, né, garantiria os privilégios de Dom Pedro, e Dom Pedro também zelaria para que os privilégios da elite brasileira pudessem se garantir também, ok? Então, o processo de independência do Brasil ele foi uma montagem articulada entre o príncipe regente e entre as elites, ok? Mas a independência em si é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção e um bom estudo.